Bom dia, meninos e meninas. Hoje, no grupo de estudos, nós vamos fazer um laboratório de redação de um dos temas aí mais fortes para este ano, que são os impactos do Covid-19 no mundo contemporâneo. Então, deixe eu compartilhar com vocês aqui o folheto, para que a gente possa trabalhar esse tema, então. Vamos lá, então. Nós temos aqui uma coletânea de textos que trabalha justamente com isso, né? Com esses temas, então, com esse assunto. O nosso tema tá resumido aqui, ó. Quais os impactos da Covid-19 para o mundo contemporâneo? Então, é um tema essencialmente atual. Claro que nós podemos também utilizar aqui argumentação histórica, partindo de outras pandemias que já assolaram o mundo e partindo dessas experiências, mas a título de comparação, né? Não há como nós sabermos o que vai acontecer depois disso, mas há como nós mostrarmos na redação que nós somos observadores o suficiente, né, para entender o que está acontecendo hoje, não é? Seja em relação à questão da saúde, seja em relação à questão social, à questão econômica, tá? Então vamos ver o que é que os textos nos dão de material e o que é que nós podemos desenvolver a partir disso com esses textos que nos são dados pela coletânea, tá bom? Então este primeiro texto, ele foi tirado aqui do El País. Vamos ver o que ele nos traz de material. Às vezes, é nos tempos das catástrofes e do desalento, das perdas que nos angustiam, que descobrimos que, como dizia o Nobel de Literatura José Saramago, somos cegos que vendo não veem. Descobrimos como uma luz que se acende em nossa vida, que éramos cegos, incapazes de apreciar a beleza do natural, os gestos cotidianos que tecem nossa existência e dão sentido à vida. Reparem, esse primeiro parágrafo, não é, já dá o início do material para a nossa argumentação. Nós estamos vivendo hoje um período, até por uma questão de preservação da própria saúde, de distanciamento, de isolamento social. E isso nos faz valorizar coisas que provavelmente nós não valorizávamos antes. Então, por exemplo, né, era muito comum nós nos depararmos em lanchonetes, restaurantes, com as pessoas reunidas a uma mesa e, em vez de as pessoas estarem conversando, cada uma voltada para o próprio celular, né, para as próprias mensagens particulares. Ou mesmo num grupo de amigos, em vez de as pessoas conversarem umas com as outras, né, estarem muito mais preocupadas com as atualizações de suas redes sociais. Muito bem. Hoje, distanciados, essa provavelmente é a única maneira que nós temos de nos comunicarmos uns com os outros. E esse é o momento em que nós sentimos falta, né, de olhar uns para os outros diretamente. Então, isso nos faz pensar, né, como nós valorizamos coisas só depois que nós perdemos essas coisas. Então, essa cegueira de que fala o Saramago pode ser aplicada a essa nossa experiência atual. Então, isso vai desde esse contato com as pessoas até o contato com a rua, o contato com a natureza, contato direto com a natureza. Esse isolamento a que nós somos obrigados por uma questão de saúde, né, hoje nos impede de ter esse contato direto que provavelmente durante o tempo em que nós tínhamos, nós não valorizávamos o bastante. Então essa é uma abordagem possível numa redação como essa, tá? Vamos ver como é que esse texto aqui prossegue. Às vezes abraçamos, beijamos e nos movemos em liberdade sem saber o valor desses gestos que realizamos quase de forma mecânica. Quando os pais sentem, às vezes, no dia a dia, o peso de terem que levar as crianças ao colégio e as deixam lá com um beijo apressado e correndo, mecânico, apreciam, depois do coronavírus, a emoção de que seu filho lhes peça um beijo ou segure sua mão.
e apreciamos a força de um abraço, do tato, de estarmos juntos apenas quando nos negam essa possibilidade. Repare que esse segundo parágrafo reforça essa ideia que estava no primeiro, tá? Somente quando o vírus nos encerra em nossas casas e limita nossos movimentos é que percebemos como é triste a solidão forçada e entendemos melhor o abandono dos presos e dos excluídos. Somente quando nos impedem de nos aproximarmos dos nossos animais de estimação é que descobrimos a maravilha que é poder acariciá-los e abraçá-los. Aqui nós já temos dados novos, certo? Essa experiência que nós temos hoje de estarmos afastados uns dos outros, não é? Pode gerar uma experiência de empatia também, não é? Veja que o parágrafo aqui cita a questão do abandono dos presos e dos excluídos, não é? Pessoas que já viviam nesse isolamento social, seja por uma questão de abandono social, seja por uma questão de carência econômica, seja por uma questão de preconceito, por exemplo. Muitos de nós que não éramos alvos disso, né, hoje vivemos em isolamento por outros motivos e podemos ter a chance, veja que aproveitar a experiência mesmo, né, de ter a chance de ter essa experiência. E a partir do momento que nós temos a chance de ter essa experiência, sermos capazes de olhar com empatia maior pessoas que vivem assim. Então, numa redação como essa, né, é interessante você abordar a experiência humana como algo que é sempre válido, seja para as coisas negativas, seja para as coisas positivas. Né? O treinamento do olhar é uma experiência importante nesse momento em que nós estamos vivendo. Colocar-se no lugar do outro, normalmente é impossível, né? Nós não temos como sentir a dor do outro, mas nós estamos tendo a chance de sentir a nossa própria dor, né? E a partir do momento que estamos tendo a chance de sentir a nossa própria dor, né, podemos perceber o que é sentir essa dor alheia, certo? E talvez, né, numa experiência futura, termos mais empatia com o outro. Na obra Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago, tão recordada nestes momentos de trevas mundiais, na qual uma cidade inteira fica cega e as pessoas enclausuradas, descobre-se melhor nossa insolidariedade. Esse é outro dado interessante, né? E nosso egoísmo. O escritor é duro em seu romance ao fazer daqueles cegos a metáfora de uma sociedade onde cada um, nos momentos de perigo e angústia, pensa apenas em si mesmo. Esse é o outro lado, né? Se por um lado nós podemos experimentar a empatia, né, nós podemos também observar a situação oposta, né? A situação em que cada um pensa apenas em si mesmo. Então, por exemplo, somos o tempo todo bombardeados da mensagem de que é preciso ficar em casa, de que é preciso ficar em casa, né? Enfim, de que só devemos sair se for necessário, que ao fazer isso estamos nos protegendo, mas também estamos protegendo as pessoas à nossa volta. Muito bem. Há pessoas que, a partir do momento que não conseguem ficar em casa, acham que não é um problema saírem à rua e, ao fazerem isso, né, tornarem-se vetores do vício, do vírus, perdão, né, tornarem-se vetores do vício, do vírus e acabarem contagiando outros. E não acham que isso é um problema. Nesse momento, o indivíduo pensa muito mais em si mesmo, na sua necessidade, do que na necessidade do outro. Coisas simples como é preciso sair de máscara, né, deveriam ser observadas sem que precisasse avisar isso o tempo todo. No entanto, até em espaços como um condomínio, né, é preciso, muitas vezes, ameaçar de multa, né, para o indivíduo, num espaço aberto, sair de máscara, né? Porque ele acredita que não precisa fazer isso. Vamos interromper esse texto e juntar com essa charge que está aqui. Olha só. Veja essa charge, não é? O egoísmo mata mais que o vírus. Essa é outra cena que traz alguns dados interessantes aqui. Reparem que nós temos prateleiras de supermercado
vazias, não é? Nós temos aqui alguém, um casal que está carregando um carrinho, né? Dá a entender até com vários objetos iguais. O carrinho está cheio, coisas na mão estão carregadas, não é? E um senhor aqui está com dificuldade de encher a cestinha, né? Então, isso também é uma forma de egoísmo. Há supermercados, por exemplo, que precisam limitar a quantidade de objetos, a quantidade de mercadorias que cada um precisa, que cada um pode comprar, porque o indivíduo simplesmente acredita que ele pode chegar lá e comprar todas as mercadorias e não deixar para os outros. Isso também é uma forma de egoísmo. Outra coisa que essa tirinha, que essa charge chama atenção. Olha esse velhinho aqui no mercado. Gente, de verdade, ele não deveria estar aqui no mercado. Certo? Enfim, não deveria, né? Vocês sabem que hoje há vários grupos solidários, o que é bastante louvável, né? De pessoas que se oferecem para fazer compras, enfim, para pessoas que são mais vulneráveis, né? Pessoas que não deveriam, de forma alguma, sair de casa. Mesmo assim, há pessoas extremamente solitárias, né, que não têm esse acesso e são, numa situação dessas, obrigadas a sair de casa, né? E aí se tornam alvos muito mais fáceis. Então, o egoísmo aqui se demonstra de algumas maneiras, né? Seja nesse excesso de compras, né, em que não há a divisão com o outro, não é? Seja nesse indivíduo que está aqui e definitivamente não deveria estar aqui. Por outro lado, podem reparar, né? Essas pessoas não parecem estar muito preocupadas, não é, com esse senhor que está aqui, né? Enfim, não existe nenhuma atitude de vou ajudar ou qualquer coisa parecida. Então, se é possível, com uma experiência como essa que nós estamos vivendo hoje, né, vivenciar algo possível de empatia, né, também é possível vivenciar algo muito mais passível de egoísmo. Então, numa redação como essa, né, é possível mostrar como, ainda assim, a ideia do arbítrio ainda pode nortear as atitudes humanas, né? Nós podemos escolher o que fazer, certo? Se é ter uma atitude de insolidariedade, não é? Ou se é ter uma atitude de aprendizado. Entenda uma coisa, nós não temos como saber o que vai acontecer daqui para frente. Podemos supor algumas coisas, mas ter certeza, enfim, não há como ter, né? Mas algumas coisas nós temos como saber. Por quê? Porque nós estamos vivenciando isso agora, certo? Então, esse treinamento do olhar, né, é algo que efetivamente nós podemos fazer. Nesses momentos vividos por boa parte das pessoas do mundo, enclausuradas e presas pelo rigor do poder que as condena, negando-lhes a liberdade de movimento, que a dor coletiva nos ajude a vencer nosso atávico egoísmo cotidiano, ao contrário dos cegos egoístas do romance de Saramago. Então, é o que efetivamente nós desejamos, né? Que realmente isso sirva de aprendizado positivo. Que a tragédia do coronavírus consiga nos transformar no futuro em guias e ajuda amorosa para os novos cegos de uma sociedade que muitas vezes parece não saber onde caminhar e que, quando goza de liberdade, anseia pela escravidão. Que a dor de hoje se transforme em tomada de consciência de que vale mais a liberdade das aves do céu que a escravidão que nos impomos quando somos livres. Que o mundo não caia na tentação dos escravos que Moisés havia tirado da escravidão do Egito, que enquanto eram conduzidos pelo deserto rumo à liberdade, continuavam preferindo as cebolas e os alhos do tempo da escravidão ao maná que Deus lhe enviava do deserto. Não existe maior bem neste planeta do que a liberdade que nos permite amar e sofrer sem sucumbir. De novo se reforça, isso é importante abordar na redação, né? Se reforça a questão do aprendizado. Também é uma escolha nossa aprender da forma mais positiva. O que precisa verificar é se nós queremos fazer isso, certo? Ou se o que nós queremos com essa experiência toda é acentuar esse nosso egoísmo. E ante a catástrofe do coronavírus, que poderia nos alcançar a todos, que se rompam neste país todas as trincheiras
para nos sentirmos solidários numa mesma preocupação. Na dor e na calamidade coletiva, sentimos que somos menos desiguais do que pensamos e que, no fim das contas, as lágrimas não têm ideologia. Então, aqui cabe também uma reflexão importante, né? É verdade, a doença, né, ela pode atingir a todos, certo? E qualquer um de nós, hoje, pode sucumbir a ela, fato, né? Mas também é preciso enxergar, né, que há pessoas numa situação de maior abandono do que outras, certo? E de pessoas que, com certeza, terão menos chance do que outras. Por exemplo, né, vamos pensar nas pessoas que vivem em situação de rua, né? É muito comum que a gente escute, volto a dizer a vocês, o fique em casa, né? É sempre bom lembrar que há pessoas que não têm casa, certo? Não custa a gente lembrar isso, não é? O tempo todo se diz que é fundamental se lavar as mãos, não é? E é fundamental se usar sabão. É sempre bom lembrar também que o saneamento básico, apesar do fato de que deveria ser básico, não é. Nem todo mundo tem acesso a ele, né? Muita gente, na verdade, não tem acesso a ele. Muita gente não tem acesso à água encanada. Muita gente não tem acesso à água limpa, certo? Então, é óbvio que pessoas que vivem em condições assim, com certeza, não é, são pessoas que têm menos chance diante de uma pandemia como essa. Então, se a doença atinge a todos, né, as chances, e é importante que a gente reconheça isso, elas não são as mesmas para todas as pessoas, certo? E hoje nós conseguimos enxergar isso com muito mais clareza, né? A pandemia do coronavírus, ela não necessariamente acentua as diferenças sociais, mas ela as escancara, certo? Em todos os sentidos, principalmente nessa questão da saúde, tá? Bom, a charge nós já vimos, vamos ver o que nos diz o texto 3. O vírus colocou uma parte importante do mundo em isolamento, um exílio na própria casa. Em seu livro A Peste, Albert Camus conta como a doença que se espalhava pela cidade de Oran gerava em cada um dos moradores um sentimento diferente de exílio e isolamento. Distância daqueles que amavam, de seu país de origem e até de uma amante. No começo, todos queriam acelerar o tempo para decretar o fim da peste. Com o passar do tempo, alguns desistiram e outros criaram fantasias paralelas para manter a razão. Todos eram vítimas da mesma pandemia. Todos estavam em um exílio de seus universos. Mas se isso os unia, ao mesmo tempo todos viviam a profunda desconfiança mútua. O resultado, estavam isolados em seu sofrimento. O nosso exílio não pode ser desperdiçado. Uma oportunidade única para a sociedade fechada olhar para si mesma e se examinar. Temos como construir uma geração fincada na responsabilidade social? A Organização Mundial da Saúde garante que há como vencer o vírus, mas ele deixará como legado uma necessidade real de repensar nossa existência. Então, olha só, o texto traz aí alguns dados importantes. Nós não temos dúvida, por exemplo, hoje, não é, de que a Organização Mundial da Saúde tem razão. E isso não significa ser evidente, é muito simples, né? Nós temos hoje um desenvolvimento tecnológico grande o bastante, não é, para saber que num momento ou no outro, não é, a vacina contra o coronavírus vai surgir. Há várias pesquisas em andamento e há várias vacinas sendo testadas, nós sabemos disso, né? Não sabemos quando exatamente, mas sabemos que ela vai surgir. Medicamentos para combater a doença, nós sabemos que em algum momento, não é, medicamentos eficazes serão descobertos. De onde nós tiramos isso? Da história, certo? Nós não tiramos só da tecnologia que hoje é desenvolvida, mas nós tiramos do que aconteceu com a AIDS, do que aconteceu com a tuberculose, tá certo? Enfim, do que aconteceu com uma série de doenças, não é? Que se não há cura definitiva, né, já há como serem tratadas. Então, isso a gente sabe. Isso nos faz
estar numa vantagem, né, em relação a outras pandemias, como a gripe espanhola, por exemplo. Né? Então, enfim, né, esse fato nós sabemos. No entanto, né, há outras situações das quais nós não temos certeza. E daquilo de que nós menos temos certeza é justamente da questão social. Até onde vai a responsabilidade social, certo? Muitas vezes, por exemplo, alega-se, não é, que não há como, por exemplo, não há como deixar de mandar embora pessoas, por exemplo. Não há como deixar de tornar mais pessoas desempregadas, não há como não tornar a crise econômica um abismo ainda maior. Né? Muito bem. Nós sabemos que essa crise econômica está acontecendo, nós sabemos que a produção está deixando de acontecer por razões óbvias. Né? O isolamento está fazendo com que as pessoas deixem de produzir. Né? Bom, este é o momento em que a gente começa a questionar, né, o que é mais importante, se é o lucro ou se é a questão humana. E nós sabemos que para o sistema econômico, né, o lucro é mais importante. Nós sabemos disso, é isso que faz as empresas, enfim, não só sobreviverem, né, mas terem uma hegemonia. Não seria um momento de se pensar que isso está ou deveria estar em segundo plano? Né? É um momento de questionar esse tipo de coisa. Quais são os investimentos mais importantes que o Estado deveria fazer, certo? Quais são as dívidas que o Estado deveria fazer e que efetivamente se justificariam num momento como esse? Então, isso nós temos como questionar e isso nós temos como, enfim, né, analisar um tema como esse. Tá? Bom, por fim, nós temos aqui o último texto. Como se sustenta aqui um processo de desigualdade descomunal e baseado na negação institucional do direito de oportunidades equânimes, elite e classe média temem que os exóticos chineses e também coreanos estejam prestes a tirá-los da janelinha do ônibus da história e se sentem ameaçadas também pelos miseráveis que rondam as grades dos condomínios. Quando, pagando o salário, dão folga para as empregadas, que vão se virar contra o vírus na aglomeração indigna da favela, não estão pensando na segurança das funcionárias, mas sim que elas não tragam a praga lá do transporte público para dentro de suas casas. Então, vale a pena pensar nessa reflexão que aqui está, certo? Essa pessoa deve ficar em casa, certo? Quais são as razões que levam efetivamente você a deixar essa pessoa em casa? Ou talvez não seria melhor que essa pessoa ficasse na sua casa? Talvez ela ficasse mais protegida, né? Então, muitas vezes, existe o posicionamento daquele que critica o empresário, né? Mas faz exatamente a mesma coisa com os seus funcionários domésticos. Então, pensem nisso, tá? Quando se fala em soltar presos idosos e condenados a penas menores para evitar a explosão das contaminações e mortes no sistema penitenciário, trocam mensagens defendendo exatamente o oposto. Lamentam o fechamento da Disneylândia e não estão nem aí para como se virar o vendedor de panos de prato dos semáforos. Seus olhos estão nas notícias, mas o coração pulsa mesmo no ritmo da Bolsa de Valores. Veja que esses dois últimos textos, eles se harmonizam, não é? Eles tratam basicamente da mesma coisa, da corresponsabilidade social que precisa haver em relação a esse assunto, seja no ambiente doméstico, pessoal, né? Seja no ambiente empresarial, tá certo? Enfim, responsabilidade social envolve todos os setores. Então, quando se fala em impactos, não é, do coronavírus na sociedade contemporânea, a gente está pensando em todos esses impactos, não é? Outra coisa que os textos não abordaram, mas daria para abordar nesse assunto também, o papel da arte em todo esse cenário, certo? E não só
da arte enquanto refúgio, né? É lógico que a gente pode abordar isso, ela não deixa de ser um respiro, né? Muitas vezes, nesse momento que nós estamos passando. Mas ela também é uma forma de alerta, viu, gente? Não importa sob que forma, né? Não importa se é na forma do grafite, não importa se é na forma da música, não é? Não importa se é na forma da live na internet. O fato também a arte está aí para fazer parte desse cenário e mostrar para nós o quanto ela é importante para dialogar com ele, tá bom? Então é isso. Caprichem na redação e podem mandar que eu corrijo para vocês, tá bom? Então um beijo para todos vocês.